Semana um do nosso plano de estudo tutorado, nós vamos fazer a correção do terceiro ano. Essa semana nós estudamos sobre ceticismo e o negacionismo científico, de perceber que há uma diferença entre duvidar, para a dúvida do cético é para que nós tenhamos vários pontos de vista, enxerguemos realmente, tem uma contribuição com a ciência muito grande para buscar métodos que sejam cada vez mais abertos à busca de uma verdade, mesmo que saiba que não chegue, mas para melhorar o máximo possível. Agora, a pessoa que nega a ciência já é no contexto de realmente não entender o que é um conhecimento aberto, né? Na história, nós tivemos Pirro de Élida como referência do ceticismo, no contexto ali das filosofias helenísticas, que foi muito importante, até mesmo pelo que Alexandre Magno fez da Grécia, um ponto de importância, de contribuição para divulgar a cultura, mas o método dele de tirar das cidades-estado, das polis, a autonomia de decisão, isso daí causou realmente uma grande frustração, decepção para os gregos, e eles precisaram de filosofias, as chamadas pharmakon, e dentre elas estava o ceticismo, de busca realmente de ficar indiferente a toda a verdade, a tudo aquilo que obtém. Nós tivemos nessa semana uma questão fechada, objetiva, e uma aberta muito interessante. Nesta questão fechada, é uma questão até lá do Enem, de 2016, sobre Pirro, tem um texto aqui de Diógenes Laércio, e depois nós temos o enunciado que aponta a alternativa correta. Então vamos lá olhar. Pirro afirmava que nada é nobre nem vergonhoso, justo ou injusto, e que da mesma maneira não existe do ponto de vista da verdade, que os homens agem apenas segundo a lei e o costume, nada sendo mais isto do que aquilo. Ele levou uma vida de acordo com esta doutrina, nada procurando evitar e não se desviando do que quer que fosse, suportando tudo, carroças, por exemplo, precipícios, cães, nada deixando ao arbítrio dos sentidos. Então você vê que ele questiona toda a verdade, mas ele não evitou. Não é uma pessoa que se distanciou do mundo. O cético, ele duvida de que exista verdades ou verdade absoluta, mas não é uma pessoa que, por causar ele ter indiferença com essa busca da verdade, não quer dizer que ele vai se isolar do mundo, não. É uma posição filosófica. Então, aqui nós temos como enunciado ceticismo, conforme sugerido no texto, caracteriza por. Então, já fui falando aqui, já dando a resposta, porque aqui condiz, mas é que defende a indiferença, que é a diaforia, é um termo grego dos conceitos dentro das filosofias helenísticas. Então, é estar indiferente, você é indiferente em relação à certeza, à verdade, diferença e defende que é indiferente e impossível de se chegar a essa verdade, a essa certeza. Então, essas doutrinas que vêm da religião, que vinha do mito, que vinha desse governo que já estava ali no contexto dele ali, que de Alexandre Magno, que tenta colocar é isso, deve ser isso, receitas prontas. Então é uma filosofia que rejeita isso e deixa aberto as questões. É importante isso. Pensar filosoficamente é deixar aberto. As outras alternativas pode ver, ó, desprezar as convenções e obrigações da sociedade. Então você vê que ser indiferente não quer dizer que você despreze, porque ele levou aqui, ó, uma vida de acordo com essa doutrina. Não, nada procurando evitar e não se desviando. Então, o cético, ele despreza, vamos dizer assim,
ele despreza no sentido, ele questiona, mas ele não desvia, não. Aqui o desprezo tem esse sentido de que não aceita. Não, ele nunca desviou, mas o cético ele questiona essas verdades, essas leis, essas regras, quando elas querem ser absolutas, até maior do que o ser humano. Atingir o verdadeiro prazer na filosofia, existem filosofias que buscam o prazer da vida, uma vida feliz, mas não a do cético. O cético, ele não tem essa pretensão, ele só questiona, é claro que tem essa questão de buscar ataraxia, né? Buscar estar tranquilo da vida, mas não tem o elemento do prazer, mas tem um equilíbrio mais voltado à razão, à racionalidade. Aceitar o determinismo, o que é determinismo? As coisas que são impostas, principalmente ocupar-se com a esperança transcendente, que são verdades transcendentes. Não, o ceticismo, ele questiona os determinismos, questiona as coisas que são absolutas, que já são, que muitas das vezes vêm do transcendente, vêm de pessoas que querem universalizar um conceito, universalizar uma ideia, dizendo que isto é a verdade. O cético questiona isso. Agir de forma virtuosa e sábia a fim de enaltecer um homem bom e belo, até aqui poderíamos dizer que está condiz, mas enaltecer, elevar o homem bom e belo como referência, não. Aí a gente pode até pegar aqui a ideia de Platão, que um homem belo é aquela referência, a ideia absoluta de uma perfeição, né? Não, o cético, ele questiona isso, ele não aceita nesse sentido essas verdades absolutas, que existe um homem bom e belo. Para ele, o bom e belo não é uma verdade absoluta, né? Pode ser questionado o que é bom, o que é belo. Então, se ele questiona isso, não quer dizer que existe uma verdade absoluta. Então, a letra C condiz mais com aquilo que é o ceticismo, que busca, então, uma corrente que questiona verdades que são absolutas, que são inquestionáveis, né? E na número 2 é muito importante a gente, para treinar essa dissertação, a importância do ceticismo dentro do contexto que nós estamos vivendo, que é de pandemia, apesar que pandemia é um termo errado de se usar, porque o certo seria sindemia, ou biopoder, o conhecimento aí que a gente sabe que está em rede, porque o vírus em que aconteceu essa transmissão, se é de animal, qualquer elemento, isso mostra que a nossa atualidade está bem doente em outras questões. Não é só olhar aí o vírus enquanto um ser isolado. Nós temos aí, então, essa destruição do meio ambiente, as questões políticas, econômicas e sociais que são cada vez mais doentes e precisam ser resolvidas para que a sociedade tenha uma vida mais saudável. Então, toda essa sindemia que nós estamos vivendo, né, que não envolve só a questão do vírus, mas a estrutura da cidade, que a gente percebe que atinge mais alguns e outros não, mais os pobres. Então, o vírus, ele escolhe pessoas? Não. Então, você vê que tem outros elementos. E o ceticismo, ele serve também nesse sentido, né? Que ele é essa corrente de conhecimento que defende que o homem não é capaz de alcançar nenhuma certeza sobre a verdade. Então, a certeza absoluta é a vacina. Então, o cético, ele é bom nesse sentido para questionar. Como assim a vacina, se depois vão aparecer outras pandemias? Qual o real problema? Nós estamos precisando olhar para outras questões, a questão mesmo da política, da economia, da vida social, da destruição do meio ambiente. Então não adianta só olhar para a vacina, senão vai ser uma vacina atrás da outra, nós vamos deixar as empresas farmacêuticas cada vez mais ricas
e nós ficando refém de diversas pandemias que vão vir constantemente. Então, o cético aqui, ele ajuda sim na ciência para ampliar, para ver que o conhecimento não é só na área biológica, médica, mas tudo está envolvido. Nós não somos pessoas fragmentadas, pessoas que estamos aí dentro de uma caixinha. Os conhecimentos não estão dentro de uma caixinha. Tudo está relacionado: filosofia, sociologia, matemática, física, química, economia, política. O ser humano, então a gente vê que os governos, a mídia, ela tenta separar, né? Esse problema é disso, esse problema, esse é pessoal, esse é público, esse é privado. Não, todos se relacionam e é importante. Por que é importante perceber isso? Porque aí você percebe que não é uma causa. Igual você pessoalmente, você tem uma mancha na pele, né? Na sua mão, por exemplo. Aí você vai no médico, ele passa uns medicamentos, sintoma não melhora. Por quê? Talvez aquela mancha ali é um estado de nervo, uma questão psíquica. Porque o nosso corpo não é só físico, é psíquico, é espiritual. Então talvez a pessoa está com alguma situação espiritual, uma situação de relação, de nervo. Então o ser humano é um todo. Mesma coisa que acontece ao nosso corpo, acontece também no meio social. Igual você combater a violência matando as pessoas. De repente que ali a segurança pública implica também de olhar para o lado da educação, da organização da sociedade e todos esses elementos. Então ficou aí um pouco aquilo que é todo esse estudo que nós tivemos do ceticismo, que não é só uma corrente lá para a gente olhar de forma isolada e na história da filosofia, não. Ela tem muito a que nos ensinar, tem muito a nos a contribuir, principalmente nos dias atuais e na nossa vida aí de sociedade, né? Então nós percebemos que isso é importante para ampliar os vários pontos de vista e ver que as verdades não são absolutas. Bons estudos, boas leituras e até a nossa próxima aula.